Queridos, com muita alegria, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Tendo em vista que a igreja está de pé, eu quero ler o texto do qual eu quero tomar base para falar-lhes o que está no meu coração. Farei o máximo para sintetizar. Capítulo 29 do segundo livro das Crônicas, versículo 10 e 11. Tendo em vista que a festividade é voltada para o agradecimento a Deus pelo jubileu da igreja nesta localidade, eu quero ler com os irmãos. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 10 e 11 diz: Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Enquanto eu quero, de forma sintetizada, mas cônscio, agradecer a Deus pelo privilégio e a honra de poder estar participando da comemoração do jubileu desta igreja. Quero agradecer ao pastor Jorge, o patriarca. Muito obrigado por não desistir. Transmita um abraço e a gratidão ao pastor Josué, pastor presidente, a quem tenho muita admiração e respeito. E, obviamente, com carinho, afeto, sabendo que é imerecido da minha parte este convite, externo a minha gratidão ao pastor João Batista. Pastor, muito obrigado por confiar a credibilidade de uma festa tão linda e tão significativa. O Senhor me dará a oportunidade de fazer parte da história. Agradeço ao pastor Ari pelo cuidado, carinho, contato, e em nome deles quero agradecer a todo o corpo ministerial, agradecer a toda esta igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor André, sua família, e no nome dele quero estender a minha gratidão aos demais pastores, amigos, e agradecer-lhes. Cantor, pastor Vitorino Silva, com a sua muito digna esposa, é uma honra revê-los, e já tive o prazer de muitas vezes ouvi-lo, e cada vez parece ser a primeira, não tem como não chorar. Queridos, eu quero tomar por base esse texto, tendo em vista que nós estamos comemorando uma história. Mas antes de tecer o texto, seria quase que insano da minha parte não agradecer ao pastor Ebenezer, com o presbítero Sérgio, sua família, pela receptividade tão calorosa, pastor, desde o aeroporto que ele tem cuidado de mim. Muito obrigado. A festa, ela traz um contexto histórico, e eu quero tomar parte deste contexto e do texto lido para trazermos à memória alguns particulares imutáveis. Quando nós observamos o texto, os irmãos observem que foi a expressão falada pelo rei de Judá, Ezequias, ainda
na sua primeira atitude como rei de Judá. Os irmãos hão de convir que cerca de 11 a 12 reis já haviam passado na dinastia davídica. E o interessante é que o contexto diz que no primeiro ano, no primeiro mês do seu reinado, ou seja, partindo de um pressuposto da nossa democracia, seria no primeiro mandato, no mês de janeiro, no primeiro dia, há uma atitude baseada em uma visão panorâmica. Quando nós observamos a visão panorâmica que Ezequias traz neste texto e no contexto, através de uma história passada, era preciso muita coragem, tendo em vista que ele dá-se a entender que ele faz uma visão panorâmica dos seus pais, a princípio dos 3 últimos que passaram, Amazias, Jotão e Uzias. Quando nós observamos esta visão, os irmãos hão de convir que o capítulo 25 do mesmo livro, ele fala do rei Amazias, o 10º rei da dinastia davídica. A Bíblia diz que quando Amazias começou a reinar, ele começou bem demais. A Bíblia diz que ele faz o que era reto aos olhos do Senhor. Mas no desenvolver do seu reinado, Amazias cometeu 3 erros irreparáveis dentro da sua condição. O primeiro foi a luta contra os edomitas. Vejam que o texto diz que o rei Amazias tinha ao seu dispor cerca de 300.000 soldados experientes na espada e no escudo. Eram homens preparados para a guerra. Portanto, quando Amazias persistiu em lutar contra Edom, além de não confiar no seu exército, também abre mão de Deus, a ponto que a Bíblia diz que ele contrata 100 mercenários, vou usar o termo, de Israel, cujo momento Deus não se agradara de Israel. Então ele contrata por 100.000 peças de prata, 100 soldados de Israel, para ajudar na batalha, na conquista. Quando a Bíblia diz que ele já estava pronto para efetuar o projeto, a Bíblia mostra um anônimo, um certo homem de Deus vai a ele. E quando este homem de Deus vai a ele, o profeta o adverte, lamenta e diz: Amazias, poderia porventura você não confiar em Deus? Por que você contratou o exército de Israel, cujo Deus não se agrada? Se você for com eles, a sua derrota já é certa. Abre mão, desmanche, manda eles voltar. Então, a resposta de Amazias foi direta. Ele disse: e o que eu farei com os 100.000 peças de pratas que eu já efetuei o pagamento? Aí o profeta diz: ora, porventura Deus não pode te dar mais do que isso? Porventura Deus não pode fazer mais do que isso? Então Amazias ouviu e dispensou os 100.000 mercenários de Israel. O primeiro erro foi que estes homens que já estavam postos para a luta, a Bíblia diz que eles ficaram tão decepcionados e revoltados, que quando foram voltando, já foram saqueando as cidades de Judá. Ou seja, o contrato virou o contrário. A Bíblia diz que Amazias entra na guerra só com Judá e vence os edomitas. Na vitória, ele comete o segundo erro. A Bíblia diz
que ele destrói os edomitas e traz os seus deuses. Ele coloca todos os deuses de Edom e traz para Judá e presta cultos e sacrifício a estes deuses, dando-lhes a ele a honra da vitória. Aí o profeta vai a ele e diz a ele: que miséria foi essa que você fez? Deus vai te destruir. Então ele já estava tão cauterizado que ele olha para o profeta e diz: o que é que você tem a ver com isso? Por acaso eu te chamei para ser meu conselheiro? Aí o profeta disse: Deus vai destruir você porque você não me ouviu. E cala e vai embora. O terceiro erro de Amazias, confiando nos deuses de Edom, foi desafiar a Israel, a Efraim. O rei de Israel disse a ele: fica quieto, Amazias, fica no teu lugar, tu não tem potencial para lutar comigo. Ele, confiando nos deuses de Edom e não nos deuses de Israel, entra na guerra. Ele é derrotado pelo israelita. O terceiro erro, ele tem que se esconder. O exército é fragmentado. Enquanto ele tentava fugir, os homens de Israel o capturaram e o mataram. E a história dele já acaba ele voltando no lombo de um cavalo sem vida, porque não confiou em Deus. A Bíblia diz que com 16 anos de idade, ainda novo, Uzias assume o poder. O povo coloca Uzias no poder. Então Uzias dá uma lição de administração. Veja que na visão panorâmica que Ezequias fez, Uzias está no contexto. O rei Uzias, como ninguém, ele entra fortalecendo o poder bélico. A Bíblia, a história relata que ele investe tudo o que podia para fortalecer o exército. E é um contexto comum. Todo rei, todo líder de uma nação, o primeiro passo para ter sucesso é a segurança. Então, este foi o primeiro passo de Uzias: manter a segurança e investir neste exército, para evitar as ameaças das nações inimigas. Então ele começou a organizar o exército. A Bíblia diz que ele investiu pesado na restauração, que chegou a preparar, está ao seu dispor, cerca de 307.500 soldados prontos, valentes para guerrear. Então, depois que ele fortalece o exército de Judá, ele vai investir na economia. A Bíblia diz que Uzias, ele trata tão bem a economia, que desde os tempos de Salomão, nenhum outro período foi tão próspero para Judá do que o rei Uzias. Ele trouxe sustentabilidade econômica. Ele criou em Judá o que ninguém mais esperava. E com isso, o seu ibope subiu e o próprio judeus aplaudia, porque havia prosperidade no campo e na cidade e no reino. Agora, para melhorar o seu desempenho, olhe para mim, por favor. Estão olhando muito para o outro lado. Para melhorar muito esse desempenho, a Bíblia diz que agora ele investe nos armamentos bélicos. E a Bíblia diz que Deus era com ele e lhe deu sabedoria. Então ele investe em inventar escudos. Ele investe em armas de atirar flechas e pedras. Ele tem o bônus e o ônus de invenção. Tudo é adequado a ele. E agora o exército de Judá aparentemente torna-se indestrutível. Soldados preparados,
armamentos equipados e a economia lá em cima. Então agora diz a Bíblia que a fama, como foi dito aqui, que o nome e a fama de Uzias foi longe, ultrapassou as fronteiras inimigas. Agora todas as ameaças tremiam diante de Judá. Então a fama veio, o nome cresceu, e a Bíblia diz que o coração de Uzias ensoberbeceu. Como é que ele faz? Agora Uzias, ovacionado, sai do trono para fazer o que não lhe era pertinente. Parecia simples, mas não era parte dele. Ele estava tão empolgado que quis queimar incenso no lugar dos ministros, dos pastores, dos sacerdotes. E isso não era a função dele. Porque se você olhar, gente, no capítulo 30 do Êxodo, Deus disse a Moisés que para ter sacrifício, para ter fogo no sacrifício, para ter nuvem no santuário, tinha que ter queimadura de incenso. Tinha que ter incenso. E esse incenso representava a oração diante de Deus, e ele ouvia e descia. O cheiro cheirava. E não era qualquer pessoa, só a tribo de Levi, só sacerdote. E se nós olharmos, os componentes eram desafiadores. Deus disse a Moisés que aquele componente chamado incenso puro tinha que ser composto de 4 ingredientes: gálbano, estoraque, ônica ou onixa e incenso puro. O que acho interessante é que, lendo um artigo arqueológico de uma revista espanhola, de La Colle, eu achei interessante, porque o texto está explícito, mas os arqueólogos dizem, e os historiadores, que não era fácil manter resina para ter incenso. Por isso que Deus disse a Moisés: tem que separar gente, ministro, porque se não tiver incenso, não tem sacrifício e o fogo não desce. Por quê? Porque o incenso, depois que esses ingredientes eram juntos, por exemplo, o estoraque é o ingrediente do mundo vegetal. Era nas árvores, nas colinas, no deserto, que tinham que pegar. E este estoraque tinha que ter paciência. Era uma árvore que pingava esta gota, chamada estoraque. Só que ela exalava um cheiro como nunca ninguém havia sentido. E só que agora imagina, para todo dia, porque o incenso na casa de Deus tinha que ser queimado de manhã e à tarde. Então não podia faltar resina. Enquanto tinha caravana de ministros indo para o deserto para esperar e trazer estoraque, tinha outra para o outro lado. Por exemplo, os ministros que iam para os estoraque, eles tinham que voltar com resina. E o que era que o estoraque desejava? A goma ou resina extraída do estoraque não precisava pressa. Não adiantava bater no estoraque, não adiantava cortar para ele pingar, não. Ele só solta a resina voluntariamente. E isso implica dizer que ele só soltava a gota à noite. Isso implica dizer que havia caravana indo e voltando, como o estoraque. Não se batesse, ele não soltava. Se escorasse, ele não soltava. Tinha que ter paciência durante a noite. Sempre tinha gente acordada com a vasilha no pé do estoraque. Não podia cochilar, não podia dormir, porque ele vai soltar a resina, é espontâneo, é a hora que ele quer. Então tinha que ter alguém acordado a noite toda. Ela vai descer, a resina vai cair, não podia cochilar. Eles não podiam dormir. Isto era a história. Enquanto outros
iam para as colinas buscar gálbano. O gálbano só soltava resina quando triturado. Quanto mais triturado, mais resina ele soltava. E o pior era a ônica, ou ônicha, que era fruto, ingrediente de um molusco do mundo animal. E o pior é que ela só vive na profundeza dos lagos. Então, enquanto tinha ministro para o deserto, que tinha ministro para as colinas, tinha outra equipe para os lagos. Por quê? É uma concha, como se fosse um caranguejo, por exemplo. Ela tinha uma concha, só habitava no profundo do lago, e dentro dele tinha este ingrediente chamado ônica, ou onista. E quando eles chegavam na beira do lago, alguém tinha que mergulhar. Enquanto tinha alguém na colina, alguém no deserto, tinha alguém na beira do lago. Então diz a história que eles mergulhavam e outros ficavam esperando. Descia, passava um minuto, descia na profundeza, daqui a pouco faltava fôlego, subia. Aí o de cima dizia: achou? Não, desce de novo. Não tinha tempo nem para descansar. Sempre tinha gente com a cara para baixo, gente. Sempre tinha gente buscando alguma coisa nas profundezas do mar. Então isso quer dizer que era uma caravana indo, outra voltando. Aí juntava com incenso puro, que não podia faltar. Aí o sacerdote preparava, e de uma igual medida. Veja que Deus disse: Moisés, tem que ser igual. Eu só aceito se for igual. Se for uma parte de ônica, tem que ser a mesma de estoraque, a mesma do gálbano e a mesma do incenso puro. Ou seja, não pode ter ninguém maior do que ninguém, gente. Esse negócio de eu sou, eu posso, quebra a cara. Não vai ter fogo, não vai ter incenso, porque não dá certo. Só dá certo se for tudo igual. É tudo igual, ninguém é melhor do que ninguém nesse reino. Eles traziam. Aí o sacerdote preparava o fogo e queimava incenso. Aquele incenso tinha um cheiro tão tremendo que historiadores dizem que a quilômetros aonde tinha inseto, os insetos morriam. Imagina, o holocausto era uma carnificina. E carnificina, o sangue corria. E aonde tem sangue, tem mau cheiro. Aonde tem mau cheiro, tem inseto. Então, para ter sacrifício, para ter holocausto, tinha que primeiro queimar o incenso. Porque o incenso matava os insetos. E só podia ter fogo se tivesse holocausto. Agora Uzia, no meio da fama, pelo poder, ele esqueceu que a história dizia que para queimar incenso tinha que ter marca no joelho, gente. Para queimar incenso tinha que viver nas profundezas. Para queimar incenso tinha que alguém ser exprimido. Não era só pelo cargo, pela coroa, pela gravata. Era pela história de vida. Ele se enobreceu e pegou o incensário e disse: quem vai queimar incenso agora sou eu. Desrespeitou o sacerdote, porque sacerdote não tem fama. No dia que você vê um sacerdote famoso, tem alguma coisa errada. A herança do sacerdote é Deus. Então agora o rei Uzias se enobrece, pega o incensário e vai fazer o que não era dele, famoso, ovacionado. Quando ele entra no incensário, 80 sacerdotes botam o peito na frente do rei. E o rei tinha guardas especialistas em matar. O sacerdote, confiando em Deus, disse: rei, o senhor não pode fazer isso. Só quem pode fazer isso é a gente, rei. O rei, com o pescoço para cima, não deu ouvido. Bateu de frente com os sacerdotes. Aí a Bíblia diz que a ira de Deus desceu. E em segundos, ele foi ferido com a lepra na testa. Ou seja, saiu do trono para queimar incenso que não era direito dele. E nem para o trono voltou mais. Já voltou imundo, leproso, para uma casa particular, que é onde colocaram ele.
perdeu a fama, perdeu os aplausos, perdeu o reino. Isso implica dizer, pode até ter famoso, gente, isso não é nada demais. Pode até ser o bambambam, pode até pregar bonito, pode até cantar bonito, pode até ter um manequim elegante, mas sacerdote é sacerdote, tem que ser respeitado. Onde tiver um sacerdote, você tem que se inclinar, porque foi ele que Deus escolheu, acabou. Sai do trono e não volta mais. Como ele permaneceu vivo, ninguém podia assumir. Aí o povo colocou seu filho Jotão para administrar. A Bíblia diz que Jotão entra no cenário. Jotão entra no cenário. E quando ele entra, faz o que era reto. Porém, diz o texto, o povo ainda continuava se idolatrando nos montes. Ele não teve força para tirar o pecado e tomar uma atitude. Ele pegou o erro do pai e colocou debaixo do tapete. Você pode ver que Deus não conta com isso, porque Uzias começou bem, Uzias andou bem, mas começar bem e andar bem não resolve. Para Deus tem que começar a andar e terminar bem. Com ele não tem meio termo. Agora Jotão começa bem, mas não anda como devia andar. E não tem atitude para mudar a situação. E a Bíblia diz que ele morre. Quando ele morre, Acais, na visão de Ezequias, na reclamação, assume o poder. Acais foi um dos piores reis de Judá. Quando Acais entra no cenário, Deus era com ele, gente. Veja que a ameaça de guerra pelos filisteus, pelo povo do norte, pela Síria, era visível. Aí Deus usa o profeta Isaías para motivá-lo e dizer: rei Acais, Deus disse a Isaías: vai no palácio, sobe ao arqueduto principal. O rei Acais está preocupado e nervoso, e eu quero falar com ele. Isaías vai lá e diz: Acais, Deus mandou te dizer, descansa o teu coração, não perde noite de sono por causa da ameaça. Deus manda te dizer que é contigo. Tem coragem, toma atitude. E assim como ele foi com teu pai Davi, será com você. Acais olhou para Ezequias e disse: eu duvido. Isaías disse: então me pede um sinal, diz o Senhor. Se tu me pedir uma prova, ainda que seja alto feito o céu, ou profundo feito a profundeza da terra, eu vou te dar um sinal aonde você pedir, que eu sou com você. Ele disse: não, eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. E o que é que ele faz? Descarta o profeta, descarta a ajuda de Deus, e vai pedir ajuda aos assírios, a Tiglat-Pileser, o maior reino, o mais potencial bélico exército da época, para que livrasse Judá das mãos de Peca e Rezim, rei de Síria e de Efraim. A Bíblia diz que o rei Tiglat-Pileser aceita a proposta, livra Judá, e agora Acais se torna escravo e vassalo da Síria. Para piorar, ele vende a Jerusalém. O que é que ele faz? Ele é o pior de todos e era o pai de Ezequias. Veja o que é que o capítulo 28 diz, que o rei Acais era narcisista. O narcisista é aquelas pessoas que só se preocupam com a sua imagem. Só ele sabe, só ele faz e mais ninguém. Quem for ameaça para a imagem e para o poder dele, ele elimina. É como aquela pessoa, talvez, que esteja na frente de um trabalho. Isso aqui só anda porque eu estou. Isso aqui só vai comigo. E isso é narcisista. Ele se tornou tão introspectivo que só via ele. Ele, em vez de tomar uma atitude, ele piora. Ele causa um transtorno. Ele fecha a porta do santuário. Ele fecha a porta da igreja. Ninguém adora mais esse Deus de Israel. Tem que adorar os deuses da Síria. Ele manda todos os sacerdotes se virar. Ele fecha a porta. Ele apaga as lâmpadas. Ele não faz mais sacrifício a Deus. E ele não deixa ninguém mais queimar incenso. Agora ele expulsa todos os ministros que queimavam incenso.
Agora, se queimar incenso, é morto, ameaça. Os sacerdotes fecharam a porta da igreja. As lâmpadas não eram mais acesas no candelabro. Não havia mais incenso. E se não havia mais incenso, não tinha fogo, não tinha nuvem, não tinha presença de Deus. Porque quem chamava a atenção era o incenso. Agora não tinha mais queimadores de incenso na ótica e na ameaça do rei Acais. Ele se embruteceu. Agora imagina, no meio de todo esse marasmo, no meio de toda essa idolatria, agora ele vendeu Jerusalém. Os judeus adoravam os deuses da Síria. E para piorar, diz o capítulo 8, que ele centralizava tudo nele, que matava, queimava, ou está no plural, os seus próprios filhos. Eles matavam todos os filhos, ele queimava no fogo, porque se tornava ameaça à imagem e o poder dele. É aqui que eu quero parar, é aqui que eu me quebrei nesse texto. Se ele matava todos os seus filhos, achando que ele ia ser direto ele, que só era ele, aí eu me pergunto, aonde Deus escondeu Ezequias para trazer esperança para uma geração futura, que não podia queimar incenso? Todos estavam mortos. Quem queimasse era ameaçado de morte. Matou os próprios filhos. E o que é que Deus faz? Onde foi que Ezequias se escondeu? Quando Acais achou que era o bambambam, não tinha mais incenso. Ninguém sabia onde estavam esses ministros. A idolatria síria toma conta. Aí Acais morre e Ezequias assume o poder. Quando Ezequias assume o poder, a primeira coisa que ele faz, primeiro ano, primeiro mês, está escrito, ele faz uma convocação especial para continuar vivo. A gente tem que voltar ao princípio. Ele provoca uma reunião com quem? Com os sacerdotes que sobreviveram e com os levitas. Faz uma reunião na praça, no primeiro ato administrativo. E ele diz, ele lamenta, ele diz: os nossos pais fecharam a porta, os nossos pais apagaram as lâmpadas, os nossos pais deixaram de oferecer sacrifício e de queimar incenso. Ele diz: agora eu estou querendo voltar ao princípio, voltar como a gente era. Como? Eu estou precisando de ministros que se santifiquem, que venham jejuar comigo, para tirar a imundícia daqui, porque eu resolvi fazer uma aliança com Deus, para que a ira dele se afaste de mim. Ele diz: meus filhos, eu não quero que vocês sejam negligentes. A palavra negligente, vocês, claro, só para dar sentido, é deixar de fazer o que foi chamado para fazer. Se o pastor João me determina que é para eu cuidar dessa caixa, no dia que eu fui escolhido para cuidar dela, no dia que eu deixar de cuidar, eu sou negligente. Então ele disse: filhos, eu não quero que vocês sejam negligentes, porque foi Deus que escolheu vocês para ser ministro dele e queimar incenso. E o que eu acho lindo é aqui, gente, a ameaça de Acais não foi suficiente para apagar os queimadores de incenso. Diz a história que mesmo com a porta fechada do templo, mesmo com a ameaça de morte, ainda tinha uma geração de ministros que ainda queimava incenso às escondidas. Ainda tinha ministro que tinha cinza, tinha fogo e tinha incenso. Ainda tinha ministro indo para o deserto, indo para a colina e descendo as profundezas. No meio das ameaças, ainda existia uma geração que queimava incenso.
É por isso que 50 anos se passaram. Infelizmente a gente não pode dizer hoje o que disse, felizmente, Acais. Ele disse que os pais fecharam a porta. Mas hoje a geração do jubileu pode bater no peito, porque os nossos pais abriram as portas. Os nossos pais queimaram incensos. Os nossos pais ofereceram sacrifícios. Pastores que passavam a noite todinha com a cara no pó, gemendo pela igreja. Então, como eu faço parte da geração do jubileu, eu queria provocar você a bater no peito e gritar comigo: Pastor Jorge, Pastor Vitorino, Pastor João, pode ficar tranquilo que mesmo ameaçado de extinção, ainda tem uma geração que vai manter o fogo aceso, que vai manter o incenso sendo queimado. Tem princípios imutáveis. Estão querendo tirar a casquinha, dizendo que nós não somos mais de 50 anos atrás. Estão dizendo que nós estamos light. E em parte estamos, sim. Os nossos pais não tinham o que a gente tem. Os nossos pais não tinham um templo tão lindo para comemorar uma inauguração como a gente tem. Os nossos pais não tiveram o privilégio de se virar para a retaguarda e deparar-se com uma orquestra tão linda como esta. Os nossos pais não tiveram o direito de usar ternos bonitos, de ficar em hotel 5 estrelas. Como a gente ouviu aqui, muitos deles comiam banana com casca e tudo, comiam ovo cru para não morrer de fome. Mas olha como eram os nossos cultos. Não precisava ninguém famoso, não precisava cantor, nem pregador renomado, porque o incenso era queimado 24 horas. A oração sempre tinha gente com a cara no pó. E os nossos cultos não precisava de ajeitadinho. Começava com fogo, terminava com fogo, e a glória de Deus enchia a casa. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga: ainda tem incenso. Fomos chamados para queimar incenso. No Antigo Testamento eles ralavam no deserto, nas colinas e no lago. Jesus resolveu essa distância. Mas há princípios que são imutáveis. Ainda tem que ter marca nos joelhos. Ainda tem que ter lágrimas nos olhos. Os nossos cultos, gente, eram simples. A gente saía de casa com 3 armas poderosas para adorar: a Bíblia, a harpa e o lenço. Era a defesa do crente. Às vezes você entrava na igreja, estava aquela irmãzinha lá, naquelas bancas de tira de madeira, o chão batido. Tinha elas que andavam com 2, 3 lenços na igreja. Você passava no banco, via 2 lenços, 3, um em cima do outro. Aí passava e dizia: ela hoje vai se quebrar, ela hoje vai descer um pouco mais, vai aprofundar. E quando nem precisava muita coisa, se ouvia o barulho: Jesus está batizando a Lia. Jesus está curando a Lia. 50 anos se passaram. Ainda tem uma geração queimadora de incenso. E vamos ter que enfrentar mais 50 se ele não vier. Mas dizendo para o mundo: a gente não pode mudar.
Fomos chamados para isso. Ah, mas vocês são retrógrado. Vieram me dizer: Genival, por que tu chora tanto? Na altura que o teu nome está, não precisa mais estar chorando e nem orando como ora. Eu fui chamado para isso. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga: faz parte da geração que não vai deixar de queimar incenso. Ezequias toma a decisão: eu quero vocês para purificar. Acais botou a bagunça e fechou a porta da igreja. Quando não parecia ter, aparece uma geração de ministros. Conte com a gente. A gente ainda tem incenso e fogo para queimar. Então ele deu a ordem: reformada a igreja, eu vou reformar. Ele abriu a porta do templo, pintou, deixou uma coisa linda, mas só quem podia tirar a impureza eram os ministros. Ele soube o que era dele e o que era dos ministros. Veja que tinha tanta imundícia lá dentro, que precisaram-se 8 dias para os sacerdotes limpar a casa do Senhor. Quer ter avivamento, quer ter história, como foi dito aqui, a história fala mais do que a voz. Quer ter avivamento, quer ter renovo, você tem que jogar a imundícia para o inferno. Você tem que tirar, vai doer, mas tem que jogar fora. Os sacerdotes passaram uma semana jogando imundícia fora. Depois de uma semana, chegaram para o rei e disseram: o rei está limpo, a casa de Deus, toda a imundícia foi jogado fora, o candelabro está no lugar, a mesa está no lugar, o altar do incenso está puro, o holocausto está puro para o culto. Aí Ezequias disse: então eu vou marcar o dia do culto. Marcou o dia do culto, chamou o povo, chamou os ministros. Enquanto os ministros queimavam incenso no templo, os levitas do louvor louvavam o nome do Senhor puro e santificado e com vida. Enquanto isso, o rei botava a cara no pó e a glória descia, a fumaça subia e a glória descia. Foi um poder tão grande que a Bíblia diz que desde a inauguração daquela casa nunca houve uma glória tão grande feita aquele culto. Deus ainda faz isso, Deus ainda faz isso, Deus ainda faz. Ah, Bento, a gente não pode ser, mas eles não, eles eram ignorantes. Eram, mas eram cheios. Princípios imutáveis. Quando os membros respeitavam os diáconos, o meu diácono, os diáconos batiam reverência para os presbíteros. Não tinha ninguém fora do lugar. E assim sucessivamente. Cada um respeitava o outro. E nós só estamos aqui por conta das histórias desses homens e a misericórdia de Deus. A gente não tinha uma geração tão eloquente, tão maravilhosa. Dá gosto ouvir a nova geração. A mente da nova geração é lindo, dá gosto você parar para ouvir. É fértil. Prega bonito, canta bonito. Mas cantar bonito, filho, sem incenso, é mais um músico da música popular brasileira. Falar bonito no microfone, sem queimar incenso, é mais um político bom de oratória. Bom é falar bonito com incenso, a fumaça subindo. Bom é cantar bonito e o incenso sendo queimado.
Aí tem fogo. Se tem incenso queimado, tem fogo. Se tem vida, tem fogo. Se tem joelho no chão, tem fogo. Se tem joelho no chão, Jesus ainda batiza. Quem crê que nos 50 anos da Assembleia de Deus, nesse lugar, Jesus ainda é o mesmo. Então fique de pé, por favor. Cinquenta anos. Os nossos pais abriram as portas, filhos. Os nossos pais queimaram incensos. Os nossos pais ofereciam sacrifícios em jejuns. A nova geração pode dizer comigo, pastor. Diga comigo, pastor. Fique tranquilo, que a história vai continuar do mesmo jeito. Lebai, rebigalabajá. Eu sei, eu pray, God just will. I pray, okay? I glad you sent your Xavier. Would be like Kate? I like a soldier, I just saw the fly, your chair goes so well, like a child, see. Check us out, just see, just say, regard, and apply your such a power, else. Eu sou o mesmo, eu não mudo, diz o Senhor. Neste dia eu estou derramando um bálsamo sobre a minha vida da minha igreja. Receba a unção do meu Espírito pairando sobre vós e enchendo corações. Eu tenho urgência nessa história e nesse grande avivamento. O Espírito Santo do Senhor está sendo derramado de forma torrencial nesta noite em nossos corações. Deus está palmilhando este santuário e a glória de Deus está enchendo esta casa. Se você está aí, recebe esta presença. Assim diz o Senhor, eu tenho urgência, eu tenho urgência, eu tenho urgência. Recebe esta presença. Pastor, me permita. Pastor João, me ajuda aqui com todo respeito. Não me tome por ignorante. Eu sou pentecostal, eu sou assembleano. Se você pode, e se você está perto de uma pessoa íntima do mesmo sexo, ou se for íntima, vira para ele assim como eu estou com o pastor João. Vira para ele. Vira para ela. E diga, quero nem saber como você chegou nos 50 anos. Quero saber como vai continuar. Diga, vou continuar aceso, fazendo parte da geração que não se envergonha de queimar incenso, mesmo ameaçada, mas ainda tem fogo e incenso lá na minha casa e na minha vida. Diga para ele, me faz um favor. Se depois desses 50 anos tu encontrar alguém por aí que pensou que eu estava frio, que eu não era mais pentecostal, que eu não queimava mais incenso, dá um recado a ele. Diga a ele que ele quebrou a cara, porque ainda tem incenso, ainda tem fogo, ainda tem fumaça, ainda tem presença. Abraça ele, diga, se tem, recebe aí, recebe aí.
Erai, go, Erai, Erai,